Olá! Hoje a gente vai analisar a fundo a terapia espiritual. É uma abordagem que basicamente trabalha na junção entre a psicologia e a fé. A proposta dela é tratar a gente de uma forma completa, integral, sabe? Considerando aquela dimensão que, segundo os defensores da terapia, a psicologia mais tradicional às vezes acaba deixando de lado. Então, bora entender como é que isso funciona. E tudo começa com uma pergunta bem provocadora. Será que a psicologia moderna, com todo o seu foco no que é material, no que é concreto, está deixando de lado uma parte super importante da experiência humana? É exatamente nesse espaço, nessa lacuna, que a terapia espiritual se propõe a entrar. Para a gente entender isso melhor, é só olhar para essas duas visões de mundo. De um lado, a gente tem a perspectiva materialista. Sabe aquela ideia do carpe diem, de aproveitar o dia a qualquer custo, que às vezes, se for levado ao extremo, pode acabar em excessos. E do outro lado, a gente tem a visão espiritual, que enxerga o ser humano como uma alma, com um foco muito maior na continuidade da vida e, principalmente, na busca pelo equilíbrio. E é bem aí, nessa divisão, que a terapia espiritual surge como uma ponte. O que ela é, afinal? É um modelo que não ignora a fé de quem está ali, mas, pelo contrário, usa essa fé como uma ferramenta poderosa no tratamento. A religiosidade vira uma parte central do processo. E esse aqui é um dos pilares da abordagem. A fonte que a gente analisou defende que quando o terapeuta e o paciente compartilham a mesma fé, a mesma crença, a comunicação simplesmente flui melhor. O processo todo se torna mais eficaz. É como se os dois estivessem falando a mesmíssima língua espiritual. E aqui a gente aprofunda um pouco mais nisso. Ter um terapeuta da mesma fé significa que já existe um entendimento parecido sobre conceitos de moral, por exemplo. A linguagem para falar de assuntos espirituais é a mesma, o que pode criar uma conexão muito mais profunda. E olha, isso se aplicaria a várias religiões, tá? Católicos, evangélicos, muçulmanos, espíritas. A lógica é a mesma para todos. Ok, a gente entendeu a ideia. Mas e na prática? Como é que isso funciona? Vamos ver agora como essa abordagem usa a religião como uma verdadeira alavanca para conseguir mudanças de comportamento e buscar a cura. O processo é bem estruturado, tem um passo a passo. Primeiro, se parte da base moral da religião da pessoa, com valores como honestidade, respeito, amor ao próximo. Depois, a própria fé dessa pessoa é usada como um grande motivador. Isso vira o combustível para inspirar a mudança de comportamentos e pensamentos negativos, com o objetivo final de corrigir o que a fonte chama de desequilíbrios. E falando nesses desequilíbrios, aqui a gente tem alguns exemplos bem concretos. A terapia se propõe a ajudar a pessoa a usar seus preceitos de fé para alcançar metas, como a sobriedade, por exemplo, ou ter mais integridade nos relacionamentos, ter mais autocontrole. É, no fundo, transformar a crença em ação prática. Agora, se liga nessa analogia poderosa que a fonte traz. O nosso cérebro como uma farmácia viva. A ideia aqui é que a nossa mente pode ter um papel superativo, até mesmo químico, na nossa própria cura. E isso nos leva a um ponto fascinante sobre o poder da crença. E aprofundando nisso, a fonte sugere que quando alguém acredita de verdade em um tratamento, o cérebro meio que se prepara psicologicamente para aquilo. E essa predisposição toda pode estimular o corpo a produzir substâncias que de fato ajudam no processo de cura. Ou seja, o tratamento pode ficar muito mais eficaz. Tá, mas para quem é essa terapia, afinal de contas? Vamos em frente para ver como a fonte define quem é o público-alvo e qual é o alcance real dessa abordagem. Bom, o foco principal, claro, é qualquer pessoa religiosa que esteja buscando se aprimorar, buscando mais equilíbrio na vida. Mas, e aqui tem um ponto muito interessante, a fonte também diz que os princípios de mudança de comportamento são universais. Isso quer dizer que até alguém que se considera materialista poderia se beneficiar das estratégias sem precisar adotar a parte espiritual. Agora a gente chega num ponto que é fundamental deixar bem claro: os limites. A terapia espiritual não se apresenta como uma substituta da medicina convencional. Muito pelo contrário, a ideia é que as duas possam coexistir, caminhar juntas. E a fonte é super direta para estabelecer esses limites, como a gente vê nessa frase. A clareza que é total. A fé não substitui a medicina. Existem situações onde a intervenção de um médico, o tratamento tradicional, é simplesmente indispensável. E só para não deixar nenhuma dúvida, a fonte dá exemplos bem claros. Coisas como cirurgias, tratamento de tumores avançados ou até corrigir uma deficiência de vitamina D no corpo. Ou, claro, tratar uma lesão física. Nesses casos, não tem discussão, é com a medicina convencional.
E tudo isso que a gente discutiu nos leva à filosofia central da terapia espiritual, a ideia do ser integral. A visão aqui é que uma pessoa é muito mais do que a soma das partes. Para a gente ter um bem-estar de verdade, é preciso cuidar de todos os aspectos da vida: físico, espiritual, social, cultural, tudo isso de forma integrada e equilibrada. Então, para a gente amarrar tudo, o ponto principal é que a terapia espiritual propõe um modelo que integra, que não vê a ciência e a fé como inimigas. Na verdade, elas as vê como componentes complementares, que podem trabalhar juntos para tratar a pessoa por completo. O grande objetivo é o equilíbrio. E toda essa análise nos deixa com uma reflexão importante. A terapia espiritual valoriza e muito o poder da crença como uma força para a mudança. Então, a questão que fica é: na nossa busca pessoal por bem-estar, por saúde, onde é que a gente traça a linha entre o poder incrível da nossa mente e a necessidade das ferramentas que a ciência nos oferece?